Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. Hoje vamos falar sobre o papiloma vírus humano, popularmente conhecido como HPV, e uma das principais causas de câncer de colo de útero. Estima-se que hoje no Brasil surjam aí cerca de 18 mil casos de câncer de colo de útero por ano, então é uma estatística bastante complicada. Por isso até o Ministério da Saúde resolveu trazer aqui para o Brasil uma iniciativa que já está sendo aplicada em outros países, a vacina contra o HPV. Mas tem gente que é contra, tem gente que é a favor. E você? Esse é o debate de hoje que a gente vai tentar ajudar para que você tome um posicionamento. Será que essa vacina é segura? Será que ela elimina procedimentos normais que a gente poderia fazer para prevenir esta doença? Vamos saber disso agora. Hoje recebemos aqui no Câmara em Pauta para debater sobre esse assunto convidados especialíssimos, começando pela Luísa Lina Villa, que é pesquisadora do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, professora da Faculdade de Medicina da USP e da Santa Casa de São Paulo. Olá, Luísa, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta hoje. Olá, Leandro, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Também com a gente hoje, Ricardo Palácios, que é gerente de pesquisa e desenvolvimento do Instituto Butantan, também em São Paulo. Olá, Ricardo, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Muito obrigado, Leandro, pelo convite e um prazer falar para a cidadania de Guarulhos. E também com a gente, representando aqui a municipalidade, da Prefeitura, Heloísa Helena Ferreira, que é diretora da região de saúde aqui do centro e médica ginecologista. Olá, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta também. É um prazer retornar a esta casa para falar do que a gente mais faz, que é o SUS Guarulhos, a saúde do município. Vamos falar então bastante sobre isso e lembre-se, você pode participar do Câmara em Pauta com a gente. Mande o seu e-mail para camaraempauta@camaraguarulhos.sp.gov.br. Sugira os temas que você gostaria de ver aqui debatidos pela gente. Opine, elogie, critique. O programa é feito para você, morador da cidade de Guarulhos. Vamos começar então pela médica ginecologista, a doutora Heloísa, acho que tem mais propriedade para falar, não sei, acho que todos aqui têm, né? Eu sou a que tem menos propriedade para falar, com compreensão ilustre, mas para explicar apenas o que é o HPV, o que é a doença exatamente, como se manifesta no nosso organismo. Doutora, por favor. O HPV é um pesadelo na vida do ginecologista de consultório e na saúde pública, porque é uma doença que é transmitida pelo vírus, papiloma vírus humano, e que se apresenta de uma forma insidiosa, lenta e não aparente na vida da mulher de uma forma geral. E se nós não conseguirmos conscientizar a população da importância da prevenção, ele vai passar pela vida dela e algumas vezes, se não for o vírus na sua forma mais grave de aparecimento, digamos assim, nos genotipos mais importantes que acabam levando tardiamente ao aparecimento do câncer de colo de útero, a mulher às vezes nem sabe que teve contato com ele. A maioria das mulheres da população já teve em algum momento da sua vida sexual contato com HPV e nem tem conhecimento disso muitas vezes. Doutora Luísa, como é que funciona clinicamente essa aparição, transmissão do vírus? Esse é um vírus, como já muito bem colocado, se transmite pelo contato. Na região genital é onde nós temos as maiores consequências da infecção por HPV. No caso da mulher, o câncer do colo do útero, mas também envolve os homens, no caso do câncer anal, no câncer da orofaringe, na região do pescoço. E é importante que nós saibamos que existem essas outras doenças também que se manifestam num longo período de tempo. Então, passado um período dito assintomático, podem surgir estas doenças, que se não tratadas adequadamente, resultarão em cânceres esses que podem levar ao óbito dos pacientes. Mas é muito importante que se destaque que a maioria das pessoas que se infectam não tem o câncer, mas nós temos que ser capazes de prevenir na sua origem antes de ver todas essas doenças surgirem. Porque é um vírus bastante destrutivo, né? Pelo menos a longo prazo, como você colocou aí. Sem dúvida, se considerarmos que muitas vezes uma exposição muito precoce ao início da atividade sexual, aos 14, 15, 18 anos, que seja, tanto meninas quanto meninos, em algum momento, 10, 15 anos, ao longo deste processo, pode surgir o câncer, que se não tratado adequadamente, é fatal. Agora, a senhora falou da atividade sexual, é só assim que se transmite o HPV? Que se contrai o HPV? Excelente pergunta, não só dessa forma, mas essa é uma forma muito eficiente de transmitir. Porque se nós estamos falando... Talvez a principal, né? Digamos que seja a principal. Porque se nós estamos falando de transmissão por contato, o contato mais íntimo, a relação sexual propriamente dita,
é a melhor forma, ou a forma mais eficiente de transmitir. Mas qualquer contato, e esse é um alerta importante, o ficar da atualidade, né, quer dizer, os toques, a manipulação, mesmo jogos sexuais, podem transmitir o vírus, mesmo quando não existe penetração mesmo, quando não existe a relação sexual. De repente, contato manual, contato oral, passa também. Exatamente. Perfeito. Então é bom a gente ficar bem atento, né? Porque não é só uma forma de transmissão, é muito importante que você tenha essa noção exata. E aí, doutor Ricardo, para combater, de certa forma, isso, se desenvolve a vacina, né? Trazem agora para o Brasil a vacina, que já está sendo aplicada nas pessoas, inclusive em Guarulhos, depois a doutora Heloísa pode falar, muita gente já foi imunizada, muita gente já tomou a vacina aqui em Guarulhos, e aí essa vacina foi desenvolvida. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho clinicamente como é que essa vacina foi pensada, desenvolvida, como é que age no corpo humano. A vacina para HPV são realmente duas vacinas que existem no mundo, e o Brasil participou das pesquisas clínicas de ambas as vacinas. Muitas mulheres e homens brasileiros colaboraram nas pesquisas clínicas que levaram ao desenvolvimento para trazer esse avanço, não só para o Brasil, mas para toda a humanidade. Então, de alguma forma, que nos devemos sentir muito orgulhosos, os brasileiros, termos ajudado a contribuir com esse novo descobrimento para a humanidade. São poucas as vacinas que existem que se pode garantir que você protege contra um tipo de câncer. E esta vacina HPV é uma dessas poucas vacinas. O câncer é uma doença que é muito agressiva, que tem levado a muitas perdas de vidas, e principalmente o HPV leva a perda de vida de mulheres, de mães, de esposas, de filhas, e é extremamente importante esse avanço, porque nós temos agora uma ferramenta para evitar que essas mulheres estejam padecendo principalmente câncer de colo de útero. A chegada da vacina no Brasil, ela acontece através de uma parceria de desenvolvimento produtivo, na qual o Ministério da Saúde escolhe qual é a melhor vacina que há disponível no mundo. No caso, se escolheu a vacina que cobre contra 4 tipos de HPV, que é produzida pelo laboratório Merck, e essa vacina tem que ser transferida, a tecnologia tem que ser transferida a um laboratório público. E o laboratório público escolhido, neste caso, foi o Instituto Butantan, aqui do estado de São Paulo. E aí a vacina já é produzida pelo Butantan também? Não, o processo de transferência de tecnologia... transferência de tecnologia só? Sim, o processo de transferência de tecnologia é um processo complicado. Inicialmente são planejados 5 anos, ele tem diferentes fases nessa transferência. Mas um aspecto bem interessante deste processo em particular é que o acordo que se fez com a Merck é que se houver uma vacina melhor, e de fato está sendo desenvolvida uma vacina melhor que cobre contra não 4, mas 9 tipos de HPV, essa vacina também vai ser transferida para o Butantan. Então nós temos com esse acordo a possibilidade de que o Brasil sempre tenha disponível no sistema público, de forma gratuita, a melhor vacina que estiver disponível no mundo. Então, esse, digamos, é uma das grandes diferenciais que tem este acordo de parceria, porque vai dar para o Brasil, para todas as mulheres, uma vacina que antes tinham que pagar o equivalente a $100 por dose, agora vai estar de graça, disponível para o sistema público, e mesmo que tenhamos uma vacina melhor aparecendo, ela vai ser disponibilizada imediatamente dentro do sistema público. Eu vou ouvir a doutora Heloísa para falar sobre essa parte pública. Antes, eu queria só que você explicasse para a gente, já que trabalha ali no Instituto Butantan, como é que é desenvolvida essa vacina? Porque quando a gente tinha aquelas aulas de ciências, né, a professora explicava pra gente daquele jeito bem básico. Você pega o bichinho lá dormindo, morto, aí você desenvolve o anticorpo e aí você aplica no organismo. É mais ou menos assim que funciona? É claro que é um modo muito simplista de falar aqui, né, doutor? Bom, esta vacina em particular é diferente. Ela não é um vírus atenuado, como o método que você descreveu, que é um vírus atenuado, ou um vírus inactivado, que é essa outra forma que se fazia classicamente as vacinas. Neste caso, o que se utilizam são as proteínas que recobrem o vírus e se colocam as proteínas como se, vou fazer analogia, como se fosse uma casca de ovo vazia.
Ou seja, ela fica a casca, mas o vírus não está dentro. Isso é que é a vacina, é a casca. Mas com essa casca de ovo vazia, o organismo aprende a reconhecer e a criar as defesas, os anticorpos contra essa casca de ovo. Então, na hora que aparecer o vírus, o organismo já vai reconhecer imediatamente, já vai ter os anticorpos e vai combater. Então, essa é a forma que, então, é isso que nós chamamos de partículas semelhantes ao vírus. E, então, basicamente, em lugar de ter o vírus dentro, ele é como se fosse só a casca de ovo vazia. Por isso, sabemos que não produz nenhum problema de gerar doença ou que o vírus perca sua atenuação e vire um vírus agressivo, não, porque não há vírus. Dentro dessa vacina não existe um vírus. É porque é essa a parte mais importante. Tem gente que tem medo de tomar vacina porque acha que é a partir da vacina que vai ficar doente. E a explicação do senhor é bem clara quanto a isso e bem esclarecedora. Doutora Heloísa, aqui em Guarulhos, então, como é que está a aplicação da vacina gratuita para as pessoas? Quantas pessoas já foram imunizadas? Então, gente, primeiro eu preciso agradecer ao Butantan e reconhecer a excelência do comportamento do Brasil nessa questão de lidar com medicamentos que precisam de aplicação na população como um todo, né? Que é a questão, por exemplo, dos medicamentos da AIDS, da quebra de patente. É uma postura firme de quem defende a população de verdade na sua saúde. A transferência de tecnologia nos leva um dia à independência, isso é muito legal também. Eu sou apaixonada pelo trabalho do Butantan, da Fiocruz, de algumas coisas que são muito preciosas para nós brasileiros na questão de saúde. Guarulhos, a partir do momento em que soube que ia fazer, eu, pessoalmente, como ginecologista, delirei de felicidade, porque eu acho muito complicado você ofertar só uma parte da população que tem recursos financeiros para bancar isso, e apareceu para nós a possibilidade de estender a todos os cidadãos a proteção que a vacina confere, com certeza, indubitavelmente. Nós tivemos uma estratégia de início de campanha diferente dos outros municípios. Foi assim uma pegadinha, mas foi uma pegadinha do bem. Nós soubemos que começaríamos no dia 10 de março e antecipamos para o dia 8 em comemoração ao Dia da Mulher. Com que finalidade? Com a finalidade de levar um conceito novo de permanência, de presença da adolescente. O adolescente não vai à unidade de saúde porque não fica doente. Então, até para tomar vacina, para minha filha, por exemplo, eu tenho que dar um dinheirinho. Ela compra o direito de ser protegida. A minha filha mais nova sempre fez isso, desde trocar o dentinho por um dinheirinho. E continua assim até hoje, mais velha. É boa de negócios ela, hein? É boa de negócios. Boa de negócios. Com a mãe, pelo menos, é excelente. Então, nós fizemos isso. A mulher levava a sua filha, ó que belezinha, para ter o primeiro contato com a unidade de saúde para uma questão de proteção ginecológica, desmistificando a dificuldade do acesso ao consultório de ginecologia, o medo que as meninas têm e o constrangimento que as mães têm de fazer essa aproximação. Foi uma estratégia super... apesar da nossa cobertura ter ficado muito equiparada aos outros municípios do estado, nós temos a consciência de que fizemos um trabalho consistente para o futuro. E uma surpresa que aconteceu foi que muitos pais levaram suas filhas adolescentes. Normalmente é a mulher que leva a criança para vacinar, exceto nos dias de campanha de pólio, que vai a família inteira e desce com o ônibus chega, enche a fila, a gente sabe, né, desde sempre. Nessa questão, normalmente o pai não vai, o pai vai sábado, porque a mãe fica lavando roupa, fazendo a feira, enquanto isso ele vai com as crianças vacinar, compra aquelas bexigas coloridas na porta. É uma festa vacinar. Prevenir é uma festa, é muito gostoso. E nós tivemos muitos pais. Qual foi o diferencial? Como nós temos que fazer por uma questão mais de preservação da imagem, da atitude séria nossa de serviço público, de fazer a vacina, de permanecer com as meninas 15 minutos depois da aplicação para verificar se havia alguma possibilidade dela, pelo medo, desmaiar. Ai, tomei uma injeção e desmaia. Então, nós mantivemos as meninas na unidade. E, durante esse tempo, fizemos sala de espera com prevenção, com TV mostrando o que é câncer de colo, o que é a importância do Papa Nicolau, do autoexame de mama, que atingiu mulheres, maridos e as meninas. Então, foi uma ação de cidadania e de prevenção maravilhosa. Quer intervir, doutora? Pode falar, doutora, pode falar. Eu queria, porque eu também acho a estratégia fenomenal, porque é muito importante que nós destaquemos que, apesar da grande eficácia e efetividade dessas vacinas, o controle do câncer do colo do útero terá que continuar ocorrendo através do sistema de prevenção, sim, que toda mulher conhece,
precocemente até, quanto mais precoce melhor, mas no nosso país, a partir de 25 anos, o teste de Papa Nicolau é ofertado a todas as mulheres na prevenção. Então, essa Quer dizer, doutora, a vacina não elimina de forma alguma os outros Não. métodos de prevenção para que você possa se cuidar, né? Exato, e essa provavelmente é uma das mensagens mais importantes de toda essa discussão, desse debate, porque não se pode passar uma falsa segurança de que tomou a vacina, não terá mais nenhuma alteração no colo do útero, porque ela vai ocorrer pelos outros tipos de HPVs que ainda não estão cobertos por esta vacina. Então, a educação, a insistência, chamar a população, como muito bem colocado, é uma iniciativa espetacular do município e que deve ser divulgada. Mesmo porque a falsa impressão de alguns, quando se associa o HPV como uma doença de transmissão sexual, que acabamos de dizê-lo, pensam às vezes que estão protegidos de qualquer doença de transmissão sexual. Então, HIV, mas eu tomei a vacina do HPV, mas estou protegida do HIV. Não, errado, de um vírus de hepatite transmitido por atividade sexual e outros agentes de transmissão sexual. Então, espetacular esta noção, inclusive apoiada fortemente pela Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde e os países sob essas jurisprudências, no sentido de dizer, são ações complementares à vacinação, à prevenção secundária, à educação, à informação à população. É porque tem muita gente também com o tal do falso moralismo, né? Que teme que se você aplicar vacina na filha, você vai liberar ela para fazer o sexo mais cedo ainda. Então, há muito esse medo, esse receio, não sei, dos pais. Isso que dificulta um pouco as pessoas terem esse discernimento, né, doutora? Indiscutivelmente, por isso que a informação é tão importante e o que está acontecendo aqui é fundamental para que a gente esclareça, para que a população, depois cada um vai falando e fica realmente um evento em cadeia de informação positiva. A atividade sexual se iniciará, independente de questões culturais, religiosas, isto vai acontecer. Isto é, para mim, o reflexo natural da vida, da reprodução, da continuidade da vida. Então, não será uma conversa mais sobre atividade sexual ou sobre uma vacina que pode prevenir de um agente de transmissão sexual causador de câncer, mas também de verrugas genitais, de outras patologias benignas, mas que se transmitem pelo contato, não vai ser isso que vai estimular. Na verdade, eu acho que é uma excelente oportunidade para educar e continuar falando como é o início da atividade sexual, quais são os riscos, quais são os benefícios, quais são as alegrias que virão com esses contatos, mas também a responsabilidade no início da atividade sexual. Com certeza. Doutora Heloísa, só para a gente ir para o intervalo, eu tinha pedido para a senhora, não sei se a senhora tem essa informação, de quantas pessoas foram imunizadas aqui, e aí no retorno do intervalo a gente vai falar um pouco da idade, né, da faixa etária que essa vacina abrange, só para a gente não estourar muito tempo. Pois não, doutora, por favor. Em Guarulhos nós atingimos 85,78% de cobertura, que são 27.884 meninas na faixa etária preconizada, vacinadas neste período. Nesse primeiro dia, lá do dia 8, que foi a nossa estratégia pegadinha, nós superamos em 10% a meta estabelecida para o município naquele período. Então, quase 30 mil crianças já vacinadas, é isso? Quase 30 mil crianças já vacinadas, que são quase todas as crianças a serem vacinadas. Alguns municípios tiveram uma performance até melhor. Foi uma vacina muito bem aceita, porque muitas mães nos procuravam no consultório privado para vacinar suas filhas. Muito bacana. Então, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui neste Câmara em Pauta, mas já já a gente volta, então, falando mais aqui sobre a vacina contra o HPV e, claro, a doença em si, né, o vírus, que males ele pode trazer ao organismo. A gente já volta. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas, às 15h para as 14h, vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos você vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Muito bem, Câmara em Pauta já de volta então, hoje falando sobre HPV, papiloma vírus humano, e a vacina que já está sendo aplicada aqui no Brasil e ainda de certa forma um pouco polêmica, tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Hoje debatendo aqui com a gente a doutora Luísa Lina Villa, que é pesquisadora do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, professora da Faculdade de Medicina da USP e da Santa Casa também de São Paulo. Com a gente também Ricardo Palacios, que é gerente de pesquisa e desenvolvimento do Instituto Butantan, e Heloísa Helena Ferreira, que é diretora da região de saúde do Centro e médica ginecologista aqui ligada à Prefeitura de Guarulhos. Doutora Luísa, eu queria saber da senhora a faixa etária de vacinação. A doutora Heloísa não chegou a citar, falou que é dos 9 aos e aí a gente vai saber isso. A gente vai saber exatamente quantas doses devem ser aplicadas da vacina, que faixa etária atende exatamente e por que essa faixa etária? Essas vacinas foram desenvolvidas com 3 doses preconizadas em bula para serem administradas aos 0, 1 ou 2 e 6 meses. 3 doses intramusculares. Ocorre que mais recentemente se observou que se poderia fazer um esquema dito estendido, que o Brasil também acabou aceitando e implementando, como Colômbia, Suíça, uma série de outros países do mundo, que são, então, 2 doses, a primeira dose e 6 meses depois, e a terceira, 5 anos depois. Então, essa é a forma como isso está sendo introduzido e a oferta, o Plano Nacional, o PNI, o Plano Nacional de Imunizações do país, optou pela faixa etária de 9 a 13 anos nesta primeira campanha, favorecendo inicialmente 11 a 13 anos e ao longo das próximas campanhas, nos próximos 2 anos, puxando para as meninas de 10 e para as meninas de 9 anos, fazendo com que em 3 ou 4 anos, com taxas de cobertura elevadas, como acabamos de ouvir, possivelmente todo o grupo de 9 a 13 anos do país esteja já protegido com esta vacina, nesse esquema vacinal. Por que esta faixa etária? É muito importante que se esclareça, porque para ter o maior benefício de uma vacina preventiva, deve ser administrada antes da exposição, antes do contato. E então se faz isto antes do início da atividade sexual, que em média se supõe será entre 14 e 15 anos de idade, assim por diante. Por isso, esta faixa etária. Meninos também devem tomar a vacina, doutora? Essa é uma questão muito interessante, fundamental, que o Ministério já está discutindo, obviamente, porque está claro que essas infecções e doenças que se transmitem pelo contato afetam ambos gêneros, afetam tanto as mulheres quanto os homens, em que pese a maior proporção de pessoas afetadas de câncer ainda sejam as mulheres, pela grande proporção do câncer de colo do útero. Então, os meninos hoje e adolescentes do sexo masculino estão sendo vacinados em poucos lugares do mundo, reconhecendo-se que a carga maior, o maior benefício, a maior ação deve ser com as mulheres, com as meninas e adolescentes inicialmente. Só a Austrália, 2 províncias do Canadá e alguns estados americanos estão vacinando os meninos, mas o benefício é óbvio e espera-se que um dia também seja ofertada para os meninos.
Por enquanto aqui, as mulheres Só meninas, têm preferência. E na maioria do mundo, está correta a opção. Claríssimo. Ricardo, você falava no começo do programa de transferência de tecnologia, depois eu até vou querer que você aprofunde um pouco melhor esse assunto, para a gente entender como é que um laboratório desenvolve e transfere a tecnologia para vocês. Mas antes eu queria que você falasse um pouco mais do desenvolvimento da vacina no seguinte aspecto. Parece que existem 148 tipos desse vírus HPV, né? Não sei se esse é o número, você vai me corrigir se eu estiver errado. Que chama de cepa, né? 148 cepas do vírus HPV. É impossível produzir uma vacina que cubra tantas espécies assim, né? do vírus. Sim. A ideia é a seguinte: nos estudos epidemiológicos que foram feitos previamente ao desenvolvimento da vacina e que novamente contou com a participação de centos, ou eu diria milhares de mulheres brasileiras que colaboraram na criação desse conhecimento, e a doutora Luísa Villa participou tanto desses estudos como dos estudos de desenvolvimento da vacina. Eles determinaram quais eram os mais relevantes, os mais importantes. Então, nós temos que esses dois tipos de HPV que estão incluídos na vacina, eles respondem por 70% dos casos de câncer de colo uterino. Então, essa foi a razão pela qual foram escolhidos esses tipos. Então, dessa forma, você, se bem não consegue cobrir contra absolutamente todos, e de aí a importância de continuarem as mulheres fazendo o Papa Nicolau, como sempre é a rotina preconizada pelo Ministério da Saúde, mas você consegue controlar 70% dos tipos que produzem o câncer de colo uterino. É verdade que temos 30% por cobrir, e aí vem o desenvolvimento dessa vacina nonavalente que está em caminho, que está sendo neste momento estudada, também no Brasil está sendo estudada. Há mulheres brasileiras que maravilhosamente estão colaborando, participando dessas pesquisas, há meninas brasileiras que também estão colaborando, e essa vacina ela chegaria a um cobrimento mais ou menos contra 90% dos tipos de HPV que produzem câncer. Isso seria um número sensacional, né? Sim, mas ainda não 100%. Então, claro. Uma das coisas que eu quero enfatizar, na mesma linha que falava a professora Luísa, é devemos continuar com o Papa Nicolau. As medidas de rotina não acabaram por causa da vacina, tem que ser continuadas essas medidas como sempre foram feitas. A vantagem que Até porque, né, doutor, desculpa te interromper, mas o brasileiro, ele já tem meio que é cultural, não gosta de ir muito no médico, né? Fica aquela, não vou deixar para amanhã, vai adiando, e não pode, né? Não só isso, nós temos no Brasil uma grande quantidade de atividade sexual, e isso faz que nossas taxas, a quantidade de pessoas que têm HPV é comparativamente maior que em outras regiões do mundo. E isso faz que o risco para as pessoas seja maior. Na medida que o HPV, e principalmente nos homens, ele não tem nenhuma manifestação. O homem, ele porta o HPV, ele está infectado, ele pode transmitir, mas ele não se manifesta na maior parte dos casos. E quem se vai adquirir o HPV vai ser a mulher e vai ser afetada. Então ela vai ter a relação e ela não sabe, porque não há uma evidência, não tem alguma forma de que ela consiga enxergar que esse parceiro está infectado. Então isso faz mais importante ainda que as mulheres tenham que continuar com sua rotina de exame de Papa Nicolau. Agora, o benefício grande é que mesmo que tenha alguns tipos que não estejam cobertos, já 70% já está coberto. Então, já temos um avanço enorme que vai fazer a diferença. Nós esperamos que, neste momento, o câncer de colo de útero é o segundo câncer que mata mulheres neste país. Nós esperamos que essa história seja mudada com a vacina. Doutora Heloísa, o doutor Ricardo aqui deu um gancho bacana, que é para falar dos sintomas, né? Ele diz que nos homens, às vezes, não se manifesta. Quais são os sintomas de quem tem HPV? É visível, não é? Pode se manifestar, pode não se manifestar? Fiquei longe do microfone. Nós temos alguns sintomas dos tipos que causam doença benigna, mas os que acabam levando ao aparecimento do câncer de colo de útero, de vagina e de vulva, são inaparentes, não dão sintomas. Os sintomas que se veem das verrugas genitais são as próprias verrugas, antigamente chamadas de crista de galo, são verrugas desconfortáveis, esteticamente e no relacionamento, e que fazem
até os homens que são os resistentes a procurar o médico, a mulher é disciplinada, Leandro. Ela sabe que tem que fazer prevenção e faz. Tá? O homem que é indisciplinado e deixa sempre para a última hora e só vai se a mulher fica, pelo amor de Deus, vai ao médico, vai ao médico. E a cultura muda, mas muda bem devagarzinho. A mulher não, já tem a disciplina na cultura. Então, ela procura o atendimento, sim. O homem, quando tem a forma aparente do HPV, as verrugas, vai ao médico. Porque é desconfortável para ele, até socialmente. Até na hora de tomar banho, por exemplo, num grande vestiário, as mulheres se protegem mais. E os homens, não tem nenhuma proteção. Então, pela exposição do vírus na forma clínica que aparece, que são as verrugas, ele acaba indo ao médico. Mas na mulher, a maioria das vezes, é um achado fortuito de exame local de rotina, da rotina anual do exame. Exame de sangue que consegue captar o vírus? Não, exame ginecológico. Ginecológico. No exame de rotina, a mulher vai ao médico e ela é examinada em todo o seu corpo, especialmente no exame especular, quando a gente colhe o Papa Nicolau de rotina, que não é colhido anualmente, salvo quando ela apresenta irregularidades no resultado, e aí você aproxima as coletas. Pode ser anual, pode ser bienal, depende do caso. Mas nós preconizamos que sejam coletas bienais e até de 3 em 3 anos, se os resultados apresentados são normais, considerados normais tecnicamente. Também nesses resultados é hora de desmistificar alguns medos que as pacientes têm dos lactobacilos. Palavras esquisitas e diferentes assustam o paciente. E é bom para a gente, porque vem esclarecer. E nós podemos educar, como a doutora colocou com muita propriedade. Então, a ausência de sintomas faz com que a mulher fique mais vulnerável, né, depois ao aparecimento do câncer, se ela não tem consistentemente já incorporada a sua prática a coleta de rotina dos exames de prevenção. E não há sintoma e não há cura também, não há como expulsar o vírus do organismo. Uma vez que você contrai, não há como expulsar. O que a gente vê, a gente consegue tratar e curar. Só que não necessariamente a gente vê tudo. Porque as partículas virais são vistas a microscopia, então, eletrônica. Então, assim, a gente não consegue ver o vírus, mas a gente vê as lesões causadas pelos vírus ou as alterações celulares que podem significar que exista o vírus. E é por essa cadeia de eventos que levam o médico ao diagnóstico que nós podemos localizar e fazer a cura das lesões aparentes, tá? E a prevenção das lesões futuras. E o tratamento depois que você contrai o vírus, qual é? Depende da lesão. Se for a lesão aparente, nós temos alguns tipos de tratamento clínico, cauterização, aplicação de ácido, tem algumas formas de se tratar. E até em formas mais graves, quando já começou a aparecer o câncer. Agora, no que não se vê, a paciente não sabe que tem, então a gente não tem como tratar. Pode falar, doutora. Agora, é preciso colocar uma posição muito positiva pelo que você falou, Leandro, que eventualmente uma vez contraído o vírus para sempre. Esse é um conceito que precisa ser desmistificado, porque vários profissionais da saúde continuam insistindo, olha, como nós não temos tratamento específico contra o vírus, então provavelmente ele fica o resto da vida. Felizmente, em pessoas com sistema imunológico competente, a maioria dessas infecções, muitas vezes a gente nem sabe que teve, como bem disse a doutora Heloísa, porque nós não vemos os sinais clínicos, mas o nosso sistema adquiriu e eliminou o vírus. Em uma porcentagem pequena de pessoas, esses vírus persistem, principalmente os que podem causar câncer, e aí, ao longo do tempo, nós vemos as manifestações precursoras e o próprio câncer invasivo. Então, é importante dizer que ter se contaminado não é um sinal de desgraça para o resto da vida, porque o nosso sistema faz. Agora, o contrário é muito grave em pessoas com alguma deficiência imunológica. Por exemplo, HIV positivos ou aidéticos, onde essas manifestações são muito mais exuberantes. Então, a gente consegue dar conta, assim, mesmo sem vê-lo, o nosso sistema controla o vírus. Antes da gente ir para o intervalo, só, doutora, aqui aproveitar a sua fala, porque muita gente também teme doenças piores, quando, por exemplo, se manifesta aquela herpes labial, né? Porque acho que é o mesmo vírus, né? Não sei, é uma cepa diferente, acredita? Não, é um vírus, desculpe, totalmente diferente. São famílias virais diferentes. Sem dúvida, se transmite pelo contato também. Existem tipos diferentes de herpes, o herpes labial, o herpes genital, frequentemente herpes, HPV, outros vírus e outras bactérias vivem naquele ambiente, mais ou menos em conjunto, mas são diferentes.
alteram a célula de forma diferente. Herpes não tem capacidade de transformação oncogênica, HPV tem, clamídia não tem, mas pode causar uma série de outras complicações. Então, não se pode misturar, são vírus diferentes, com capacidades diferentes. É porque muita gente fica preocupada, né? E é bom a gente trazer essa informação aqui para as pessoas. Certo. Antes ainda do intervalo, mais uma perguntinha só para o Dr. Ricardo. Doutor Ricardo, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona essa transferência de tecnologia. Um laboratório desenvolve, aí ele tem que passar para o setor público. Como é que é isso, por favor? Sim. As vacinas no Brasil e outros produtos farmacêuticos e imunobiológicos, o Ministério da Saúde, quando não são desenvolvidos no país, uma das formas de poder manter a independência do Brasil em relação a um fornecedor externo e também para poder diminuir o custo para que a vacina ou o produto farmacêutico seja acessível para todo mundo, é entregar essa tecnologia para um laboratório público. Então, o convênio se faz uma seleção da companhia farmacêutica que tem o melhor produto disponível, se procura entre os diferentes laboratórios públicos. Então, por exemplo, o produto farmacêutico pode ir para a FURP, que está aqui em Guarulhos, um produto de vacinal pode ir para Biomanguinhos, que pertence à Fiocruz, no Rio, pode ir para Butantan, pode ir para a FUNED, em Belo Horizonte. Então, se procura um produtor público que tenha capacidade e o laboratório ele tem que ensinar, vamos colocar desse jeito, como fazer o produto. Do mesmo jeitinho que faz em Estados Unidos, ou na Europa, ou na Singapura, tem que ser feito exatamente da mesma forma aqui no Brasil. Então, desde que foi assinada a parceria, a gente tem visitas técnicas do pessoal da Merck, dos Estados Unidos, que vão ao Butantan. Estamos planejando as plantas de produção, adaptando as plantas que já temos. Temos pessoal do Butantan que está indo aos Estados Unidos conhecer os processos, inclusive os segredos industriais, eles têm que ser revelados para o Butantan para que nós consigamos produzir 100% a vacina. Nós já temos um caso de sucesso nessas parcerias, a vacina de influenza. Boa parte da vacina de influenza que foi administrada na recente campanha no Brasil foi produzida 100% no Instituto Butantan através de uma transferência de tecnologia do laboratório francês Sanofi Pasteur. Então, eles nos ensinaram a fazer e nós conseguimos fazer totalmente do mesmo jeito que faria na França. E isso nos faz que não dependamos da produção do laboratório francês para poder fornecer a vacina de forma gratuita para a nossa população. Mas é muito difícil das pessoas passarem toda essa tecnologia, porque de repente, né, você disse, isso dá uma independência ao país, e de repente aquela pessoa não quer perder a independência, né, o país, aliás, quer cobrar alguma coisa. Você consegue a transferência total mesmo da tecnologia? Essa é a condição que faz o Ministério da Saúde. Isso é único no mundo. Ou seja, eu realmente acredito que só o Brasil pode fazer uma coisa dessas. Por quê? Porque o Brasil tem um tamanho de população tão grande que qualquer companhia farmacêutica quer esse mercado. Mas o Ministério da Saúde do Brasil não simplesmente faz um edital, faz uma licitação e diz você vai levar. Não, o Ministério da Saúde do Brasil diz você vai levar só se entrega a produção e a transferência completa da tecnologia para um laboratório público. Isto não é quebra de patentes, é só para explicar que isso às vezes há uma confusão. Há um acordo, há um licenciamento, ou seja, nós temos a permissão, e essa permissão nos permite que a vacina seja produzida com a mesma qualidade que é produzida nos Estados Unidos, ou na Europa, ou em Singapura, no Japão, onde for. É a mesma qualidade, não é que a vacina produzida pelo laboratório público seja nem sequer medianamente pior ou melhor. É exatamente a mesma tecnologia. E eles têm que entregar essa tecnologia, essa é a condição. E nós pagamos, é obrigação no Brasil ter que pagar uma taxa por cada dose para compensar os custos dessa companhia farmacêutica enquanto estiver vigente a patente. Então, é isso que se chama de royalties.
Então, esse é o acordo. Esse acordo garante que nós vamos ter independência, não dependemos de que, se, por exemplo, o Brasil quer comprar a vacina a $15 e resulta que outro país quer comprar a $20, o laboratório vai vender para esse outro país. E o Brasil fica sem. Então, quando a vacina é produzida aqui no Brasil, não tem como ficar sem, porque é nossa. E aí nós primeiro produzimos para a gente e depois vemos se sobra para alguém mais. E essa é a política que temos, e isso é o que se chama, é uma política de Estado, levamos mais de 30 anos com essa política, é orgulho para o Brasil realmente, e isso é o Programa de Autossuficiência em Imunobiológicos. E está plasmado na Constituição Federal. Perfeito, porque tem que avaliar bem as moedas de troca, né? O toma lá da cá. Eu vou fazer só o intervalo, doutora, que a gente já estourou aqui o tempo, mas na volta, então, eu já passo a palavra para a senhora, para a gente continuar esse bate-papo aqui sobre HPV. É rapidinho, a gente já volta. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 2:45 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Muito bem, Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre HPV e a vacina contra o HPV, e já focando aqui na cidade de Guarulhos, onde quase 30 mil crianças e adolescentes já foram vacinadas, meninas, né, diga-se de passagem. Hoje, com a gente debatendo esse assunto, a doutora Luísa Lina Villa, que é pesquisadora do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, professora da Faculdade de Medicina da USP e também da Santa Casa de São Paulo. Com a gente também Ricardo Palacios, que é gerente de pesquisa e desenvolvimento do Instituto Butantan em São Paulo, e a doutora Heloísa Helena Ferreira, que é diretora da região de saúde do Centro e médica ginecologista aqui ligada à Prefeitura de Guarulhos. Pois não, doutora Luísa, a senhora tinha pedido a palavra antes do intervalo, com a senhora. Sim, porque eu queria insistir, porque infelizmente às vezes na sociedade, popularmente, existem algumas confusões quando se traz, através da transferência de tecnologia, o produto é feito no país. Como muito bem dito pelo doutor Palacios, a vacina será idêntica, só muda o lugar onde ela está sendo produzida. E ela não só será mais barata, mas será igualmente eficaz e efetiva como a americana. Para desmistificar que algumas pessoas dizem, não, mas o que está sendo feito aqui, de repente não tem a qualidade do que é importado. Atenção! Vacina contra a gripe, vacina contra a hepatite, vacina contra HPV, em algum tempo, são vacinas com a mesma qualidade, todos têm que acreditar. É muito bem feito esse processo. A senhora tem conhecimento de efeitos colaterais da vacina ou contraindicações? Existem vários efeitos colaterais que foram medidos em ensaios clínicos, como já mencionado, feitos em todo o mundo, inclusive no nosso país. Os principais, os mais comuns destes efeitos são no local da injeção. Dor no local, vermelhidão, prurido, coceira, né? Popularmente a coceira, algum incômodo que pode perdurar algumas horas, às vezes 1 ou 2 dias. Suportáveis na grande maioria das vezes, e quando não o é, os médicos vão avaliar
que grau de reação ocorreu naquele indivíduo. Há também reações adversas mais graves, passando também por dor de cabeça, febrícula, assim por diante, febre em poucos graus, não muito alta, mas efeitos graves foram e vêm sendo reportados e rigorosamente analisados por várias agências regulatórias, ministérios, agências que acompanham os efeitos que podem ser graves de novos compostos, de novos medicamentos. Então, é importante dizer que até hoje, mesmo o que aparece muitas vezes nos jornais, mortes súbitas, alguns eventos graves de meninas, de jovens que foram vacinadas, até hoje não existe nenhum dado que relacione esses eventos graves com a vacina. Portanto, hoje se pode dizer, isso recebe o selo da Organização Mundial da Saúde, que as vacinas contra HPV são consideradas seguras e não estão provocando esses outros eventos. Mas então qual será a causa? Outras causas, inclusive que ocorrem espontaneamente na população não vacinada. Quer complementar, doutora Heloísa, por favor? É uma questão... Para a população é importante saber que neste município nós acompanhamos com muita seriedade os efeitos adversos de vacinas e por ser a vacina do HPV a mais recente no nosso calendário, e nós temos tido muita inovação no calendário de vacina nos últimos anos, isso é muito bom para a população, nós acompanhamos com mais rigor ainda. Então a população pode se sentir absolutamente segura que qualquer coisa diferente que as meninas venham a apresentar, que a mãe possa atribuir de forma leiga a ter feito a administração da vacina, deve ser levada à unidade básica de saúde, depois daqueles 15 minutinhos tradicionais que ela já vai esperar ali, e se houver alguma possibilidade de piora desse quadro, será encaminhada ao hospital infantil e todas as providências para que essa menina fique bem serão tomadas. Além disso, é feita a notificação dos efeitos adversos para que o Ministério da Saúde possa, no território nacional inteiro, continuar acompanhando a vacina. Porque o Japão, o governo japonês, ele deixou de recomendar lá por causa... Tem esses efeitos que não se sabe se realmente estão vinculados à vacina, como a senhora colocou, né, doutora? Mas o governo japonês deixou de recomendar, não que deixou de produzir nada, mas deixou de recomendar, né, doutor Ricardo? Então, primeiro eu queria contar um pouco, porque as pessoas não sabem o que acontece com essa informação, da notificação. Essa informação da notificação, ela é consolidada e ela é entregue para os laboratórios que produzimos a vacina. Então, nós obtemos essa informação. Por que isso é importante? Porque, às vezes, a gente pode encontrar há um lote da vacina que tem algum problema em particular, porque encontramos que determinados lugares que receberam um determinado lote da vacina têm muitas pessoas com dor de cabeça. Então, a gente pode recolher esse lote e substituir por um novo. Então, é muito importante, eu quero enfatizar o que foi colocado antes, quando tenha um evento adverso após a vacinação, volte à sua unidade de saúde, que nós precisamos dessa informação. Essa informação está sendo utilizada. No Japão, para voltar à sua pergunta, Leandro, acontece o seguinte, é uma coisa que as pessoas não sabem, mas o Programa Nacional de Imunização do Japão é muito ruim. Comparado com o programa brasileiro, é miserável. Quer dizer, a tecnologia deles é ótima, mas o programa de imunização... Sim, porque o programa é o seguinte, sistema público que paga todas as vacinas, toda essa quantidade de vacinas que se paga como paga o Brasil, pouquíssimos países. E o Japão não está entre esses. Ou seja, a quantidade de vacinas que paga o SUS para os cidadãos do Brasil é muito maior que as vacinas que são pagas pelo Programa Nacional de Imunização do Japão. Quer dizer, os japoneses têm de pagar, então, pela vacinação? Não, essa vacina em particular não é paga, mas o que acontece? Acontece o seguinte, eles vão fazendo a correlação para poder manejar o que vai ser pago, o que não, e que vai ser promovido e que vai ter que ser pedido. Então, não é como dizer, aqui nós estamos pedindo para a população se vacinar. Lá tem vacinas que eles têm disponíveis, mas eles não estão promovendo. Por quê? Porque isso aumenta o custo. Então, a vacina HPV ficou nessa categoria. Ela estava de uma categoria em que era promovida
a uma categoria que tem que ser solicitada. Então, se uma mãe ou um pai quer vacinar sua criança no Japão, ele tem que pedir expressamente. Porque eles mudaram seu posicionamento. Eles fizeram uma análise preliminar, encontraram uma quantidade de eventos adversos que não é diferente do que se encontrou em outros países, exatamente o mesmo, mas eles simplesmente disseram, mas é um pouquinho maior que a da vacina da influenza. Então, por isso, a gente vai deixar, colocar um termo coloquial como de molho, para avaliar e depois ver como que ele está respondendo. Então, por quê? Porque eles são mais conservadores, porque o problema de HPV no Japão não é tão grave como acontece no Brasil. No Brasil nós temos um problema seríssimo de câncer de colo de útero, lá não é tão grave, então eles tomaram essa medida. Mas eu quero enfatizar, o Ministério de Saúde do Japão segue fornecendo a vacina da HPV para quem a solicitar. O que eles pararam de fazer foi promover. Então, agora é a pedido. Perfeito, está bem explicado. Se lá não há a promoção, aqui em Guarulhos há campanhas para se promover a vacinação, doutora Heloísa? Então, nós vamos seguir esta programação já da campanha até atingir, nos próximos 2 anos, toda a faixa de idade preconizada. Durante esse período, a vacina vai continuar a ser ofertada para as meninas... Em qualquer UBS, é isso? Em qualquer UBS. Durante o ano todo? Durante o ano inteiro. Então pode procurar porque nós atingimos no momento que quiser. 85% da nossa população. Nossa meta sempre é 100%. Mas pode procurar quem quiser durante o ano todo, está lá disponível. Sim. Qualquer UBS da cidade. Qualquer UBS da cidade. Eu acho muito importante reforçar, porque a estratégia da campanha 10 de março a 21 de abril foi nas escolas, porque em todo o mundo se observou que as maiores taxas de cobertura estavam associadas à vacinação em escolas. Uhum. Entretanto, é preciso esclarecer à população, como bem dito, que nas UBSs a vacina está disponível, porque a criança que não foi vacinada naquele momento poderá sê-lo durante os próximos anos. Não perde de jeito nenhum, né? Exatamente. Então, isso é muito importante, porque há pessoas que disseram, passou a campanha, eu não vacinei a minha menina, agora eu vou ter que esperar a próxima campanha. Vai na UBS, que a vacina está disponível. Excelente chamada para a população. Não, é importante, e se você consultar o site da Prefeitura de Guarulhos, há uma relação com os endereços de todas as unidades básicas de saúde, você consulte lá qual é a mais próxima da sua casa para poder se vacinar. Doutora, daqui a pouco, doutor Ricardo, já te passo, só para eu saber da doutora, se há alguma contraindicação para tomar vacina, não sei, gestante ou alguém que tenha um outro tipo de doença? Não. Em princípio, esta vacina só seria contraindicada para pessoas que teriam alergia a produtos de levedo, da levedura que causa a fermentação do pão, porque é neste organismo que a vacina é feita. Mas isso é um evento raríssimo e a maioria das pessoas não sabem que tem uma alergia a pão. É doença celíaca essa? Não, a doença celíaca é uma doença de sensibilidade ao glúten. Então, aqui nós estamos falando de qualquer produto que poderia ser do fermento. Okay. Né? Sei lá, alergia à cerveja. Eu acho que eu não conheço ninguém que tenha, porque também tem o Saccharomyces, o levedo ainda de bem pão. Que a gente não tem. Não é verdade? Mas o que eu acho que é importante destacar é que, apesar de não haver contraindicações, as pessoas devem estar atentas a quaisquer sinais, como bastante bem descrito, e a questão levantada da gestante é muito importante reforçar. Esta é uma vacina que foi aplicada porque não se sabia no momento, era uma questão controlada no ensaio clínico, mas em jovens mulheres que engravidaram enquanto estavam tomando a vacina, e se verificou não ter ocorrido evento adverso ou maior taxa de abortos ou malformações no feto, portanto, ela poderia ser considerada segura até na gravidez. Entretanto, como não é uma vacina dita fundamental para prevenir problemas na gravidez, como seria a rubéola e outras vacinas, ela não é indicada durante a gravidez. Então, ela é fornecida antes, digamos que uma dessas jovens meninas engravide, interrompe-se o processo e se retoma após ter o bebê. Então, ela não é...
Perfeito. Pois não, diga. Pois não, por favor. Não, interrompe-se o processo da vacinação. Da vacinação. Ah, claro. Não, lógico, interrompe-se a vacinação. Depois que a mãe tem o seu bebê, passa-se a continuar a dar as doses preconizadas. Ok, para a gente fechar esse bloco, doutor Ricardo, o senhor queria a palavra? Pode falar. Sim, acho que dos problemas sérios que tem esta vacina é que são 3 doses e as pessoas esquecem isso. Então, acham que, pelo fato de que vacinaram... Tomou uma, achou que já acabou, né? Exatamente. Vacinaram a sua menina na escola, pronto, solucionou o problema. Não solucionou. Tem que ter as 3 doses. E eu faço convite especial para que visitem todas as pessoas, as salas de vacinação, levem sua carteirinha e botem a carteirinha em dia. Tem monte de vacinas que foram disponibilizadas na rede pública, que talvez quando você foi a vacinar, não tinha, e agora está. Então, por exemplo, temos hepatite B, que foi ampliada a faixa até 49 anos, então, isso não tinha. E agora tem disponível. Então, as pessoas têm que ir a procurar. Vai lá, vai com a menina, com seus pais, com sua tia, tudo, vai todo mundo. O programa de vacinação agora é passeio de família, então vai todo mundo na UBS. Aproveite esse novo lazer, então. A gente vai fazer mais uma pequena pausa. No retorno, a gente vai aqui já encaminhar o final do programa, considerações finais também e, claro, algumas últimas perguntas desse gostoso bate-papo hoje sobre HPV, que é um assunto muito sério. A gente já volta. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. 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 Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira, às 1:45, você assiste ao Ponto de Vista, um programa que traz a história e a opinião das personalidades da cidade de Guarulhos. Não esqueça, a gente se encontra toda quarta-feira, às 1:45, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Câmara em Pauta já de volta, então, hoje falando sobre HPV, papilomavírus humano, e a vacina contra este vírus maléfico, principalmente para as mulheres. E hoje aqui com a gente a doutora Luísa Lina Villa, que é pesquisadora do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e professora da Faculdade de Medicina da USP, também da Santa Casa de São Paulo. Ricardo Palacios, que é gerente de pesquisa e desenvolvimento do Instituto Butantan, também aqui em São Paulo. E Heloísa Helena Ferreira, que é diretora da região de saúde aqui do Centro de Guarulhos e médica ginecologista. Ou seja, só gente fraca, imagina, não sabem nada. Sabem tudo, já falaram bastante pra gente. Doutora, eu queria que a senhora explicasse só quem já desenvolveu o câncer de colo de útero, como é que trata, porque aí já é um final do HPV, né? Depois de longo prazo já causou esse mal, como é que trata esse câncer, como é que se descobre e se trata? O tratamento eu vou deixar para a médica que está aqui, que é a doutora Heloísa. Eu poderia dizer, já que me foi dada a palavra, que a vacina oferece o maior benefício para meninas, adolescentes, algum dia em meninos. Mas, eventualmente, alguém que já tenha tido o reconhecimento da infecção ou da patologia poderia, sim, procurar se beneficiar da vacina em clínicas privadas. Doutora Heloísa, só antes de passar para a doutora, mais uma questão com a senhora. É recomendável vacinar mulheres que já iniciaram a vida sexual? Pronto, era nesse sentido que eu estava caminhando, Leandro. Eu estava dizendo o seguinte: como nós podemos nos infectar ao longo de toda a vida pelo HPV? Porque é um vírus que se transmite pelo contato, a atividade sexual, felizmente, acompanha a vida dos indivíduos por muitos anos. Então, a chance de se infectar existe.
desde o início até o fim da atividade sexual ou até o fim da vida de um indivíduo, tanto mulheres quanto homens. Então, existe o benefício de se vacinar, sim, mesmo após o início da atividade sexual. Mas esse benefício será menor, não muito, mas um pouco menor, que aqueles indivíduos que ainda não se expuseram. Então, é o conceito da vacina preventiva. Eu ainda não me infectei, eu vou ter 100% de benefício da vacina. Mas se eu tenho 20, 30, 40 anos, inicio novas relações e gostaria de estar protegido, ou mesmo perguntar ao parceiro, você já tomou a vacina do HPV? Porque, de repente, eu não estou vendo nada, mas isso pode ser um selinho de, legal, esse parceiro, para essa DST... Aprovado, pode, né? Tá carimbado. Esse poderia... Pronto, selo de aprovação. Então, mas esta vacina, por outro lado, vai ser ofertada nas clínicas privadas, como já o é desde o ano 2007 no Brasil e em todo o mundo. E também podem tomar outras mulheres que já tiveram alguma lesão no colo do útero ou nos genitais, também podem tomar? É o mesmo conceito. Ok. Nunca pensando em tratar o que esta mulher tem, porque esta vacina é unicamente preventiva, mas do que poderá vir ao longo da vida nas diferentes relações que a gente tem. Doutora, então, para fechar, o câncer do colo do útero, quando o HPV já evoluiu, causou câncer, como é que se faz o tratamento? Então, a vantagem... Vou voltar a falar de prevenção, porque é mais importante. Claro. Tá? A gente espera não ter que tratar o câncer. Então, o que a gente precisa... É bom a gente informar sobre tudo no programa, né? Sim, não, com também. certeza. Como nós já frisamos, e você também, Leandro, nós temos 68 unidades básicas de saúde em Guarulhos, e todas elas dispõem de coleta de Papa Nicolau durante todo o horário de atendimento. Claro que tem diferenças territoriais, um horário onde tem mais enfermeiro disponível, mais médico, então, mas todas dispõem da coleta. E é isso que eu quero frisar, não necessariamente feito a coleta pelo médico ginecologista. Nós podemos ter a coleta feita pelo profissional de nível superior de enfermagem, pelo enfermeiro ou enfermeira, que estão absolutamente capacitados para fazer esse procedimento. O resultado, caso venha com alguma irregularidade, alguma anormalidade, é encaminhado para o médico ginecologista, que dá sequência ao encaminhamento. Numa segunda fase, essa paciente que teve alterações do Papa Nicolau é encaminhada para a prevenção secundária, que é feita através do exame de colposcopia, em que você pode olhar mais profundamente o colo do útero e ver alterações no epitélio de revestimento, na pelinha que recobre o colo do útero, através de um exame especular, novamente, com o olho no microscópio. Aí você vê alterações de cor, alterações de forma, e pode, através de direcionamento desse exame, colher biópsia, pequenos fragmentos que não dói, não mata, não é arrancar o útero, como muita gente fica com medo. É um exame absolutamente tranquilo. Fazer a prevenção secundária. Esse fragmento é olhado no outro nível, é feita a anatomopatologia dele, estudado o tecido. Caso apresente algumas alterações, por exemplo, até carcinoma in situ, que é a fase inicial do câncer, nós podemos tratar ainda na rede de saúde não hospitalar, até a rede de especialidades, no caso de Guarulhos, especialmente no CEMEG, onde nós fazemos a cirurgia de alta frequência, que é o CAF, ou encaminhamos para tratamento mais conservador nos hospitais da rede, através da conização do colo. Nós tiramos uma tampinha do colo do útero bem pequenininha, como se fosse pimentão recheado. Todo mundo já fez pimentão recheado. A gente tira a tampinha assim, né, num cone, e põe depois com um palitinho, quando recheia de carne moída. Então, a conização é isso, a gente tira a tampinha, depois dá os pontinhos, o colo fica perfeito, e a mulher pode engravidar depois, que tem outros procedimentos para acompanhamento. Passou da conização, o câncer já está mais evoluído, as pacientes de Guarulhos são encaminhadas para o ICESP, que é um instituto especializado, ou para o Arnaldo Vieira, na Santa Casa, ou para o... agora foge, né? Hospital do Câncer. Hospital do Câncer. Fundação Antônio Prudente. Uhum. Fugiu o que eu queria. Alcântara Machado, Lê? Enfim, para os hospitais especializados. Por quê? Porque vão acompanhar o câncer até a fase final, não é? Para liberar a paciente para voltar à rede de atenção básica de saúde. Em Guarulhos, eu só queria colocar as unidades em que nós encontramos a disponibilização do exame de colposcopia, que não tem fila, é agenda aberta, é só ligar e marcar, tendo o resultado de Papa Nicolau em mãos. Tá? Nós temos no CEMEG, como eu já frisei, na região centro, no Dona Luísa, no Haroldo Veloso, na região 3, no Palmira, na região 4, no Inocop, no Jandaia, na Unidade de Saúde Paulista, no Tranquilidade, no Parque Secap. Gente, não tem fila
não tem demora de agendamento, tem circunstâncias especiais que impedem a realização imediata, mas próprias da vida da mulher, tá? Mas é um agendamento imediato com o resultado do Papa Nicolau em mãos. Claro, pode complementar, doutora, para a gente já encerrar o programa. Eu só queria dizer realmente, excelente essa discussão, mas eu acho que a gente tem que reforçar como é dramático ter não só o diagnóstico, mas o tratamento de câncer. E não só na mulher, no homem. Câncer de pênis é uma doença muito mais rara que o câncer do colo do útero. Mas, frequentemente, o tratamento do câncer de pênis é amputação. Cortar fora, tirar um pedaço. Câncer de vulva é amputação. Uma mulher sem seu aparelho genital externo. Ok? São dramáticos. Câncer de ânus, câncer de canal anal. Mulheres e homens padecem. E 80% deles são causados por HPV. Então, de novo, puxemos para a prevenção. Porque enquanto para a mulher, como muito bem colocado, há décadas de prevenção secundária, agora primária, como ir atrás da mulher, a cultura da mulher se prevenindo deste tumor, para o homem não tem. Não tem teste preventivo para o homem, para esses tumores todos. Então, prevenção primária é fundamental, vacinação fundamental, e a qualquer sinal de alteração, busquem as UBSs, busquem seus médicos. Perfeito. Doutora Luísa Lina Villa, considerações finais então, já agradecendo a presença aqui no Câmara em Pauta e o didatismo de vocês três, que tornou um assunto tecnicamente complicado, às vezes, de falar, quando a gente fala de termos médicos, tornou um assunto com tranquilidade para quem está em casa possa entender. Obrigado, doutora. Eu é que agradeço e queria dizer, busquem a informação. Esse programa trouxe, na minha opinião, uma quantidade de informações claríssimas, muito bem conduzido pelo Leandro, e o privilégio de estar com os colegas que me acompanham aqui hoje. Eu queria dizer que a informação está... Nem toda a informação é extremamente precisa, mas busquem as suas unidades de saúde, conversem com os seus médicos e procurem saber mais sobre essas infecções e sobre a doença e previnam-se sempre que é possível. Sem formação, sem educação, nós não vamos avançar. É pelo bem da humanidade. Muito obrigado pela oportunidade. E, inclusive, é papel nosso e da mídia, de forma geral, em fornecer informações não desencontradas sobre essas questões de saúde, principalmente, que são muito delicadas. Ricardo, muito obrigado também pela sua presença aqui hoje. Obrigado à Câmara por estar convidando o Instituto Butantan. Eu quero enfatizar a toda a cidadania essa ideia de ir a fazer o passeio à Unidade Básica de Saúde para procurar todas as ações de prevenção, na imunização, no Papa Nicolau, todos esses exames de rotina, porque é isso que vai fazer a diferença no futuro. A ideia não é esperar a que a pessoa chegue doente. Nós temos que mudar a concepção de que a saúde é hospital, a saúde é quando eu já estou com sintomas. Nós temos que pensar... Aí já é doença, né? Não é saúde, aí já é doença. Nós temos que pensar em prevenção. E a cidadania de Guarulhos, a cidadania do Estado de São Paulo, do Brasil, pode estar certa e orgulhosa de que seus laboratórios públicos, o Instituto Butantan, vai seguir trabalhando para poder fornecer todas as melhores tecnologias disponíveis no mundo de forma gratuita através do Sistema Único de Saúde. Obrigado. Doutora Heloísa, obrigado também por ter vindo à Câmara em Pauta de hoje. Muito esclarecedor, viu? Obrigada, Leandro. Eu estou muito orgulhosa de estar aqui com meus colegas tão ilustres, mas eu não posso deixar de fazer uma chamada para a população. Claro. Nós ainda estamos vacinando contra a gripe, a nossa cobertura ainda não é a ideal, mas nós não podemos ir em casa buscar vocês. Tragam suas crianças. Agora nós conseguimos atingir a camada mais especial, onde as doenças respiratórias lotam os hospitais nesse período. E para que isso não aconteça ano que vem, vamos vacinar até os 5 anos as crianças contra a gripe. A vacina está disponível em todas as unidades. As gestantes também não precisam ter medo, vamos vacinar, é uma população vulnerável, que lota os hospitais com doenças mais graves se tem a gripe. Os idosos também. Muito obrigada pela Câmara por mais essa oportunidade de me comunicar com a população de Guarulhos e pela presença tão especial dos colegas. Obrigado. Excelente. E façam, como disse aqui o doutor Ricardo, façam da vacinação um lazer, uma campanha de lazer. Vão lá se divertir e também, claro, se prevenir.
cidadania. Este foi o Câmara em Pauta de hoje. Quero agradecer muito ao seu carinho, à sua audiência. Lembrar você que uma edição inédita toda sexta-feira, a partir de 15 para as 2 da tarde, aqui na TV Câmara, canal 7 da NET, ou então com transmissão simultânea pelo nosso site, onde você encontra também as edições anteriores do Câmara em Pauta. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê então numa próxima oportunidade aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.